pastora Selma Benjamin, a pastora que tem gravado esses vídeos para vocês. Obrigado de coração de vocês assistirem meus vídeos. Obrigado pelas palavras de incentivo que vocês me mandam. Isso é lindo, gente. Sabe, um agrado para o meu coração. Saber que eu estou no caminho certo, fazendo o trabalho que o Senhor me chama. Já fazem 5 anos que eu gravo esses vídeos e eu sei que tem ajudado muitas vidas, muitas famílias. E eu trabalho com mulheres e com casais. E eu recebo, devido a isso, eu recebo muito e-mails de famílias que estão passando por algo e me contam os problemas, pedem oração. Então eu gravei esse vídeo, é um vídeo diferente hoje sobre microcefalia, porque eu recebi e-mail de uma mãe que o filho dela foi diagnosticado com isso. Né, nasceu com esse probleminha. E ela me mandando, falando sobre a tristeza, tudo que está acontecendo na família deles. E eu, gente, estudo psicologia, estudo muito o cérebro humano. Olha aqui o que eu tenho. Eu tenho aqui um cérebro, tá? É um cérebro humano. E eu quero explicar a microcefalia em detalhes no cérebro para vocês. Então, por eu estudar muito o cérebro humano, por eu ler muito sobre o assunto, eu gosto, é uma coisa que o Senhor pôs no meu coração. Então, quando eu recebi esse e-mail, eu disse, por que não ajudar, né? De que forma eu posso ajudar? Então, eu pensei, bom, vou gravar um vídeo que eu possa falar, eu possa dar detalhe sobre o cérebro humano e contar também que você não precisa simplesmente encerrar o assunto nisso. Peguei um repórter médico, não tenho o que fazer e agora eu vou encerrar esse assunto, agora eu vou carregar isso por vida. Não, gente, tem coisas que não está sendo falado na mídia e é muito importante saber que o cérebro ele continua se desenvolvendo na criança até os 25 anos de idade. O crânio, que é a nossa caixa onde segura esse cérebro, pode realmente não ter desenvolvido no perímetro de 36 que precisa, mas esse cérebro ele tem chance dele ainda de se desenvolver e essa criança pode ter uma condição de vida muito boa. Ela ainda você pode melhorar muito a condição de vida dessa criança. Ela não precisa ser tida como um vegetal que vai ficar lá na cama, tem que trocar fralda, tem que dar comida. Não, isso vai do pai, isso vai da mãe, isso vai da família, se dedicar a essa criança e realmente entender que Deus pode mudar a situação. Deus pode fazer milagres e se você se dedicar com todo o teu coração, você vai ver milagres acontecendo. E eu quero também ler para você um texto na palavra de Deus que está em Jeremias 33, versículo 6, que fala assim, olha só que linda a palavra de Deus, gente, olha isso. Fala assim, eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, e os sarareis, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Deus está dando uma palavra dizendo que Ele é que vem e traz saúde. Ele é que vem e traz paz. Então, se algo aconteceu dentro da tua casa e distorceu um pouquinho, balançou um pouquinho a paz, que tal você olhar para o Deus vivo e dizer, Deus vivo, eu vou segurar na tua mão, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus a minha casa vai ter paz. E os meus filhos terão saúde, a minha casa terá saúde. Por que eu estou trazendo esse vídeo? Primeiro, porque, como eu disse, eu recebi e-mails de mães passando por uma mãe passando por esse problema. Depois, porque eu penso que nós podemos ajudar um ao outro com as informações que nós temos. Se eu tenho uma informação e o outro não tem, a minha obrigação é passar essa informação, é tentar ajudar da melhor forma possível. E como eu estudo o cérebro humano, eu tenho aqui, gente, o cérebro e eu quero contar para vocês como o cérebro se desenvolve e o que é a microcefalia e como ela pode afetar o cérebro e como isso pode até ser reversível. A condição dessa criança pode melhorar muito se você prestar atenção nesse vídeo e procurar fazer o que eu vou falar. Olha só, deixa eu tirar daqui da base para vocês entenderem. O cérebro, gente, primeiro deixa eu falar o que é microcefalia, tá? Microcefalia vem da palavra, vem do grego, origem do grego, micro significa pequeno, cefalia é cabeça, então tudo junto, microcefalia, uma cabeça pequena. O nosso crânio, né, a nossa cabeça,
nossa caixa do crânio que segura o nosso cérebro, ele tem uma certa medida, 36, que ele tem que ser desenvolvido no útero da mãe. E quando ele não desenvolve essa medida, ele parece que de 32 para baixo já é considerado a microcefalia, então a criança não tem condição de desenvolver o cérebro dentro dessa caixa, desse crânio, né, para segurar. E esse cérebro, gente, ele é feito de muitas dobrinhas, como vocês estão vendo aqui. Essas dobrinhas se chamam giros, tá? E esse espaçozinho entre uns giros e outros se chama sulcos. Na verdade, isso aqui é uma arte da natureza. Por quê? Porque foi uma forma que a natureza encontrou de conseguir fazer todas as dobras, o tamanho correto, para caber dentro de um determinado espaço. Então, o cérebro humano, com essas dobrinhas aqui, ele uma conecta com o outro e junto, numa função, eles fazem o trabalho do corpo humano, de manter o corpo humano reto, pensar, o falar, o agir, o entender, interpretar, tudo isso aqui porque está ligado dentro desse cérebro humano. Agora, o cérebro humano, ele é dividido em 5 partes, eu vou dizer 5. Por quê? Porque ele tem a parte frontal, a parte parietal, a parte temporal, a parte occipital e tem também, gente, a parte de dentro, que é muito importante a parte de dentro. E nós temos também aqui, que é chamado mini cérebro, o cerebelo. Então, cada parte deste cérebro, ele está responsável para uma atividade. Se bem que eles se comunicam entre si, eles trocam informações através dos neurônios, tá? Nós temos milhões e milhões e milhões e milhões de células, milhões de neurônios dentro do nosso cérebro se comunicando um com o outro, um passando informação para o outro. O da frente passa informação para o do meio passa para o do lado para de trás para da frente, e assim entre si eles se comunicam. Agora, o frontal, exatamente essa parte aqui que vocês estão vendo, ele está muito, ela é a parte cognitiva nossa, a parte de aprendizagem, a parte de pensamento, a parte de poder se guiar, de poder entender o que está acontecendo ali naquele momento. Então você pega a informação, entra tudo aqui no seu frontal. A parte parietal, que é essa aqui do meio, ela está muito responsável com cálculos, com matemática, com compreensão do assunto. Então, a parte temporal, ela está muito ligada com a audição. Você ouve o som, barulho, ruído, aí você joga para outra parte, interpreta aquele som, e aí todo o teu cérebro fica sabendo no momento que está acontecendo. A parte de trás, ela está ligada muito com a visão. Se bem que aqui também nós temos da visão, mas ela está muito ligada com a visão. E você vem, né, pelos olhos, te vem a visão, joga para essa parte aqui de trás, ela imediatamente vê o objeto que você está vendo, o cenário que você está vendo, joga para outra parte para interpretar aquilo que você está vendo e automaticamente te dá um sentido e você sabe o que está acontecendo. Mas isso é menos de milésimo de segundo, o cérebro já está fazendo tudo e respondendo automaticamente. Tá? Nós temos também o cerebelo. Esse cerebelo aqui, ele está responsável para manter o equilíbrio nosso, numa posição reta para a pessoa poder andar, para a pessoa poder se mover e não ter aquela coisa de tontura e não saber onde está, se localizar. Isso aqui é o cerebelo, que é chamado também de mini cérebro. Se você for olhar por dentro, nós temos aqui dentro, ó, chama corpo callosum, esse aqui de dentro. E depois eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse corpo callosum, gente, ele faz a ligação do hemisfério da esquerda com o da direita. Ele liga, ele faz a conexão, ele recebe as informações e ele transmite de um cérebro para o outro, de um lado para o outro. Ele transmite a informação. Tá? Inclusive, em mulheres, o corpo callosum de mulher, o feminino, é mais grosso. Isso aqui é feito de fibras e ele é mais grosso do que no homem. Por quê? Porque a mulher, ela usa as duas partes do cérebro. Ela recebe a informação nas duas partes do cérebro e um cérebro se comunica com o outro, passando informação rápido. Por isso, inclusive, que mulher tem uma facilidade muito grande de se comunicar, porque nós
recebemos informação, jogamos um para o outro rapidinho e já soltamos e colocamos em palavras o que nós estamos vendo. Já em homem, este corpo calosos aqui já é mais fino e o homem ele recebe a informação do lado direito e processa do lado esquerdo. Então, para ele colocar em palavras aquilo que ele está vendo, já demora um pouco mais do que nós que fazemos com os dois lados, muito mais rápido, as mulheres. Mas isso não quer dizer que mulher e homem, eles são diferentes nem melhores que ninguém, quer dizer simplesmente que o nosso cérebro trabalha diferente. Depois, gente, mostrando um pouquinho mais para vocês verem, deixa eu abrir um pouquinho mais. Eu quero mostrar, isso aqui, gente, é considerado a parte cinzenta, a massa cinzenta do cérebro. Mas nós não temos só a parte cinzenta. Deixa eu abrir o lado de baixo, sem as partes caírem, para vocês entenderem, tá? Tirar aqui o corpo calosos, tá caindo aqui uma partinha. Olha aqui. Aqui dentro nós temos a amígdala, aqui dentro nós temos o hipocampus. O hipocampus, gente, importantíssimo para a nossa memória, também para nossas emoções. O hipocampus na mulher, ele é maior do que no homem, porque nós somos mais emotivas. Então, tudo isso tem a ver com o cérebro. E também tem a parte branca, deixa eu pôr aqui do ladinho. Nós temos a parte cinzenta, massa cinzenta do cérebro, mas também por dentro nós temos a parte branca do cérebro, tá? Esta parte cinzenta, todo esse cérebro, quando ele é atingido por uma microcefalia, essas dobrinhas que teriam que se desenvolver, elas não se desenvolvem no total. Então a criança, quando nasce, ela pode nascer um pouquinho com problema, ou na fala, ou no ouvir, ou no mover. Só, gente, por que eu estou trazendo esse vídeo e eu digo informativo? Por quê? Como eu estudo muito o cérebro humano, eu leio muito sobre o cérebro humano, eu tenho um livro aqui que eu já li no passado e eu estou relendo novamente porque é muito informativo, muito interessante. Ele chama o seguinte: The Brain That Changed Itself, que significa o cérebro que se modifica. E esse livro é do Dr. Norman Dodge e ele escreve o seguinte: o cérebro humano, ele pode ser modificado. O cérebro humano, ele vem, principalmente em criança, quando a criança nasce com aquela caixa craniana pequena, com aquele cérebro pequeno, este cérebro vai continuar se desenvolvendo até os 25 anos de idade desta criança. Então, quando você vem do médico, com aquele repórter, com aquela microcefalia, se você encerrar o assunto aí, você parar o assunto aí, simplesmente você vai estar entregando o teu filho à própria circunstância, ao Deus dará. Mas você pode fazer algo pela tua criança. Você pode fazer algo pelo teu filhinho, pela tua filhinha. Este livro fala da plasticidade do cérebro. O que é a plasticidade do cérebro? É que o cérebro ele é flexível, ele se move. Ele é um organismo vivo que está ali dentro se movendo. E quando o cérebro ele é estimulado, ele é ativado, automaticamente o cérebro procura saber o que é que está acontecendo. Por exemplo, esse livro conta a história de um homem que ele sofreu um acidente e ele perdeu a parte temporal do lado, né, dele, né? E ele ficou com umas partes do corpo afetada. E ele foi levado a estímulos elétricos no hospital com médicos e ao mesmo tempo, gente, ele passou a receber muita massagem no crânio dele, estimulando todo o cérebro dele, todo o crânio dele. E, gente, em um prazo muito curto, este homem, menos de 2 anos, depois de 2 anos, ele está tendo estímulo, fazendo massagem, 30 minutos de massagem semanais e também mais o estímulo, ele recuperou todas as funções do corpo dele. Então, por que eu trago para você este vídeo? Porque você, mãe, você, pai, que está aí com teu filhinho com microcefalia, você fala, o que eu vou fazer? Sabe o que você faz com essa criança? Começa a estimular o cérebro dessa criança. Essa criança é um cérebrozinho e o cérebro é uma esponja. Ele começa a receber informação de todo tipo. Então você vai massagear o cérebro dessa criança. Pega o crânio dessa criança, massageia o temporal. Onde ele vai ali, ele vai ouvir. Massageia a parte de trás, onde tem a ver com a visão. Massageia a parte da frente, que toda o cognitivo, o aprendizado que vai vir
ouvir vai chegar para essa criança. Massageia a mãozinha dessa criança para o cérebro receber estímulo. Tato, que está muito ligado com a parte do centro da cabeça. Tato, cheiro, os sentidos, né? No caso, paladar, tá todo ligado com a parte parental, o centro da cabeça. Estimula, faz massagem nessa criança, faz massagem no crânio dessa criança, faz massagem na palminha da mão, faz massagem no pé, na solinha do pé, aperta as partes, porque o cérebro vai receber aquele estímulo e se uma parte não está conectada, ele vai tentar conectar em outras partes, porque ele quer saber o que está acontecendo. Coloca coisas bonitas, claras e luminosas diante dos olhos dessa criança. Chama atenção para os olhos dessa criança, para a visão dessa criança. Coloca música, sons para essas crianças escutar, para estimular a audição dessa criança. Faz exercício nas perninhas. Põe a criancinha em pé, vai para frente, vai para trás, exercita, mexe nas juntas dessa criança para o cérebro entender que está sendo mandado a uma informação e ele precisa detectar o que é aquilo. O cérebro, ele quer detectar, o trabalho dele é detectar o que está acontecendo com o corpo humano, porque ele precisa responder. Então, se este cérebro está sendo estimulado, este cérebro, se ele não tem aquela parte de um lado, ele vai criar uma parte em outro lugar do cérebro para responder. E nenhum neurocientista pode dizer que isso não é verdade. Por quê? Porque o cérebro humano ainda é um mistério, gente. É um mistério. Não se leu tudo, não se entendeu tudo sobre o cérebro humano ainda. Então não podemos pegar um repórter e encerrar como se aquilo fosse a palavra final. Não, porque o cérebro é tão complexo, que quanto mais nós lemos sobre o cérebro, mais nós queremos entender e mais perguntas nós temos sobre o cérebro. Então, eu falo para você, pega sua filhinha, sua filhinha, seu filhinho, põe óleo na sua mão e começa a massagear o crânio dessa criança. Massageia principalmente, gente, a parte cognitiva do aprendizado, que ela vai aprender, que ela vai receber informação, que ela vai entender. Massageia o cérebro dessa criança, faça pelo menos no começo, logo na iniciativa, faça 2, 3 vezes por semana, faça período pequeno, porque como a criança é recém-nascida, o crânio é muito molinho ainda, gente, é muito molinho, por isso ele é molinho, ele tem chance de desenvolver. Quando o cérebro está sendo estimulado, ele vai querer criar outras conexões, e o cérebro pequeno, porque ele é mole, ele tem chance de crescer. Então comece a estimular, começa a dar coisas diante dos olhos dessa criança. Outra coisa, cuida da alimentação da criança. É muito importante você cuidar o que você vai alimentar essa criança. O cérebro, ele tem alimentos para o cérebro, alimento próprio. Por exemplo, peixe, que tem ômega 3. O salmão, o atum tem ômega 3, por exemplo. Isso é alimento próprio para o cérebro. É uma gordurinha que o cérebro gosta de receber. Os nossos neurônios, do cérebro é cheio de neurônio, um neurônio conecta com outro neurônio e tem um cabinho que conecta um com o outro, chamado axon, tá? Então aqui dentro nós temos vários neurônios, tá? Trabalhando. E um neurônio, para conectar com o outro, ele tem esse axon. Esse axon, ele é encapado, gente, com um lençolzinho de gordura. E esse lençol de gordura, quando ele vai dissolvendo, vai dando problema de memória, vai dando problema de esquizofrenia, vai dando um monte de problema quando essa gordurinha vai desaparecendo. Agora, nós podemos aumentar essa gordura comendo coisas que alimentam o cérebro. A castanha do Pará, por exemplo, é muito boa para o cérebro. Outros tipos de nozes muito boas para o cérebro. Salmão, atum, são coisas excelentes que alimentam o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai estar sempre com energia suficiente para poder se desenvolver. Então você, mãe, você, pai, que recebeu um diagnóstico de microcefalia, começa a colocar em ação isso que eu estou falando nesse vídeo. Desde já, não espera não. Deixa eu ver se isso funciona. Funciona e muito. Esse livro, como eu estou falando para vocês, ele é em inglês, tá, gente? Mas eu acredito que tem ele também em português. The Brain That Changed Itself.
Esse livro conta a história não de uma pessoa só, conta a história de várias pessoas que o cérebro se desenvolveu de uma outra maneira. Esse, por exemplo, que perdeu a parte temporal, ele perdeu muito do cérebro. Se ele ficasse com o repórter médico sem fazer nada, ele viraria um paralítico em cima da cama. Mas ele foi buscar informação e ele começou a estimular o cérebro dele de uma forma diferente. E também você que é cristão e é cristã, aplica a palavra de Deus, gente. Aplica a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus sobre o teu filho. Fale, profetize coisas boas. Decrete que ele é bênção do Senhor. Ela é bênção do Senhor na tua família. Profetize palavras de bênção, porque Deus muda a tua história. Deus muda a história de todo aquele que clama o nome dele. E como eu estou dizendo, um cérebro que vem com tantas dificuldades, que vem com tanto diagnóstico... vou tentar montar ele aqui, que eu quero mostrar ele novamente para vocês, que vem com tanto diagnóstico negativo, ele pode, gente, de todo o coração se desenvolver e ter um diagnóstico positivo. Então, o que eu estou trazendo para vocês pode ser novidade, mas eu falei, puxa vida, por que eu não estou escutando isso sendo falado na mídia? Por que a mídia, os neurocientistas não estão falando sobre isso? Que o cérebro, nós não sabemos tudo do cérebro ainda. O cérebro ainda tem como ser desenvolvido e muito. Encerrar o assunto, simplesmente falar, não, nós não temos mais chance de consertar esse cérebro, é simplesmente entregar para a circunstância, quando não é verdade. O cérebro humano, ele se desenvolve. O cérebro humano ainda é um mistério na ciência. Então você pega essa informação, esse vídeo, você não tem? Esse vídeo é informativo, você não tem isso na sua casa? Passe para quem tem. Ajuda a dividir, ajuda a passar a informação, porque você vai estar fazendo um bem para esta família. E começa a massageia o crânio dessa criança, porque o crânio é molinho, faz 10, 15 minutinhos, sessões de 10 minutos, porque a criança é pequenininha, passa olhinho na sua mão e massageia o frontal, massageia o temporal, massageia do lado, em cima, o parietal, vai atrás, massageia bem este cérebro, dá alimentos corretos para a tua criança, faz os exercíciozinhos que tem que fazer para estimular esta criança, não deixa ela aí não, como se não pudesse fazer nada. Na minha família tem um caso, gente, olha que bonitinho. Perto de casa, quando eu era criança, mudou uma vizinha perto de casa e ela tinha um filhinho que tinha síndrome de Down. Ele tinha 4 aninhos quando mudou lá perto de casa. Tinha síndrome de Down. E esse menino, minha mãe se apaixonou por esse menino. E o nome dele é Irineu. Uma coisinha mais linda. Síndrome de Down, na verdade, é quando os cromossomos, nós temos que ter 46 cromossomos, e aí nós nascemos com um a mais, e aí dá 47. Quando a criança nasce com um a mais, 47, aí esses cromossomos ficam sem par, e ele dá o problema do síndrome de Down. Geralmente vem do homem. O homem ele tem que ter 23 cromossomos, a mulher mais 23, juntando 46 cromossomos. Mas às vezes dá uma disfunção lá e o homem solta 24 cromossomos e a mulher 23, numa junção 47, e aí surge o síndrome de Down. E Irineu nasceu com síndrome de Down. Só que era uma criança tão linda, tão apaixonante, e minha mãe sempre, de pequeno, minha mãe já adotou ele, já trouxe ele para dentro de casa. A mãe dele era muito amiga da minha mãe, então minha mãe praticamente ajudou a criar Irineu ali junto com a gente. E é uma criança tão linda, e minha mãe disse, não faça diferença com ele. Ele não quero que vocês fiquem tratando ele como especial. Não. Ele é para ser tratado normal aqui com a gente. E minha mãe não fazia diferença mesmo, e nós aprendemos isso com ela. Então, minha mãe fazia assim. Tinha lá as tarefinhas de casa, cada um tinha sua obrigaçãozinha. Então, na hora do almoço, depois que almoçávamos, eu tinha que lavar a loucinha. Então, eu lavava a loucinha. Irineu enxugava, porque Irineu estava sendo criado ali com a gente, almoçava ali com a gente, Irineu enxugava a loucinha. E fazia bem feitinho, enxugava. No outro dia, ele tinha que lavar, eu enxugava. Minha mãe, não, hoje nós vamos trocar as funções. Ou então era assim, minha mãe precisava algo do mercado, minha mãe falava assim, olha, Céu, vai no mercado e me dava uma certa quantia de dinheiro. Compra tal coisa, tem troco. Aí eu ia, comprava, voltava, trazia o troco e minha mãe conferia, estava certinho. No outro dia era a vez do Irineu. Irineu,
vai no mercado, compra tal coisa assim, assim, tem troco. Irineu ia, comprava tudo certinho, voltava e trazia o troco. E a gente sempre cresceu num ambiente tão lindo, de tanto amor. E nós agradecemos tanto a Deus de ter uma pessoinha tão linda como ele no nosso meio. Ainda vive, gente, e é feliz pra burra, mas é uma alegria. Ama músicas. Vocês não fazem ideia. Vocês querem fazer a alegria dele? Dá um CD de música pra ele. Ele ama, é apaixonado. Chitãozinho Chororó, ele é fã número 1 do Chitãozinho Chororó. Ama demais a conta. E canta, e é aquela alegria. E nós não podemos nos ver sempre, porque moramos distante. Ele mora lá perto, muito perto da minha mãe. A mãe dele morreu e minha mãe assumiu ainda mais o cuidado dele. Mas, quando eu falo no telefone com ele, Selma, tô com saudade, cadê você? E chora, e é, sabe, motivo, querendo. Nós só temos a agradecer de Deus ter colocado uma pessoa tão linda como essa no nosso caminho. Nós nunca fizemos diferença com o Irineu, nunca tratamos ele diferente, de forma diferente, não, porque ele tem síndrome de Down, não pode fazer isso. Ao contrário, tudo que podíamos envolver Irineu, envolvíamos Irineu e brincava com ele, e o tratamento era igual. Se ele fazia arte, ele tinha a puniçãozinha dele certinho, como minha mãe fazia com a gente. Então, sempre cuidando de Irineu com maior carinho, com maior amor. E Irineu é esse presente na nossa vida. E ele não se vê diferente não, gente. Ao contrário, gosta de andar arrumado, perfume, camiseta, gosta de andar sempre arrumadinho. Por quê? Porque não recebeu tratamento como um deficiente. Ele simplesmente foi tratado como um presente de Deus para nós. Deus não dá nada que nós não podemos carregar. Se Deus deu essa criança na sua casa, nesse momento Ele conta com você. Ele sabe que você tem a capacidade de levar isso em frente e você vai se dedicar, fazer o melhor para esta criança. Tá bom? Como eu disse, eu estudo o cérebro humano, eu gosto do cérebro humano e vou até gravar mais vídeos em relação ao cérebro, porque eu quero dizer diferença entre homem e mulheres em relação ao cérebro. Mas eu trago para você que está passando por problema de microcefalia. Então, gente, por favor, não se entregue ao repórter médico. Entregue ao repórter do médico dos médicos. Ele sim tem a última palavra para você, tá bom? Ó, você tá vendo o meu e-mail passando aí na tela? Manda para mim um e-mail, conta para mim a tua história e eu vou orar por você. Não prometo responder porque eu recebo muitos e-mails, mas eu prometo orar pela tua causa e abençoar a tua família, tá bom? Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu tenho certeza que tem bênçãos de Deus na tua família, tá bom? Obrigado de assistir os vídeos e nos vemos nos próximos vídeos, tá?